Seja muito bem-vindo ao canal O Professor. Que maravilha, muito bom tê-lo aqui novamente conosco para juntos aprendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre a 13ª lição da Escola Bíblica Dominical, que vai fechar esse trimestre com o tema Medite nela de dia e de noite. É a última lição agora do dia 28, né? É a última lição agora do dia 28 de março de 2021, que estaremos comentando nesse vídeo de agora, nesse vídeo de hoje, trazendo assim um subsídio para todos os nossos professores e esclarecendo alguns pontos importantes da nossa querida lição da Escola Bíblica Dominical. Então eu te agradeço por ter visualizado e assistido todas as aulas anteriores, lembrando que todo o conteúdo de todas as aulas anteriores que ensinamos aqui, lecionamos aqui, que você assistiu no vídeo, você pode baixar conteúdo em PDF totalmente gratuito na descrição de cada vídeo, totalmente gratuito. Se você não é inscrito no nosso canal, lhe convido que você se inscreva no nosso canal, acione as notificações no sininho, na opção todas, para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Vamos ao vídeo de hoje e vou compartilhar a tela com você logo depois da vinheta. Estamos dando início aqui à nossa aula. A aula de hoje, a Bíblia e sua importância, né? Nós temos dois textos que se baseiam na aula de hoje, que é Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, e no livro de Salmos, né? O Salmo de número 1, o verso de número 1 ao verso de número 3. E vai no tema central, é a Bíblia e sua importância. Medite nela de dia e de noite. Vamos falar aqui algo bem importante, bem interessante, sobre a questão da meditação, né? Meditar ou meditação é algo que é feito por há muitos anos da história da humanidade. Não é uma prática apenas do povo judeu, mas também uma prática comum nas outras religiões, como o budismo, hinduísmo, o islamismo, ou até mesmo como uma terapia, como o yoga, né? Que o yoga é uma prática voltada às questões da terapia, mas também ela é ligada ao hinduísmo, né? Não diretamente, mas indiretamente. Bom, em termos gerais, o que é a meditação, né? O que é a meditação? Se pode observar que a meditação leva o indivíduo a refletir sobre as questões do meio em que vive, desacelerando a pessoa e o capacitando a ter maior percepção do meio ou de si mesmo. A meditação, ela é uma ferramenta que as religiões, dentre elas o budismo, né, e até mesmo a questão, de uma forma um pouco diferenciada, o cristianismo, que leva com que a pessoa se desligue daquilo que está em sua volta e passe a refletir. Isso causa uma desaceleração na vida da pessoa, do indivíduo, fazendo com que o indivíduo olhe para dentro de si, para que ele passe a refletir no seu meio, as coisas que estão em sua volta, refletir sobre a sua vida, refletir sobre o que está lendo, refletir sobre algum assunto importante relacionado ao que está lendo ou relacionado à sua vida ou aquilo que ele planeja a fazer. Então, reservar um tempo para pensar ou até mesmo para falar consigo mesmo é uma prática muito boa para a saúde mental, para a saúde emocional e, dependendo de como for, para a saúde espiritual também. Então, vemos que há muito tempo atrás, a prática da meditação já era praticada, né? As pessoas já faziam a questão da meditação. Então, dito isto, uma pequena observação e um adendo aí sobre a questão da meditação.
Bom, vamos falar sobre os bons resultados da meditação bíblica. Como o nosso caso é falar sobre a meditação, e meditação esta voltada à palavra de Deus, a meditação bíblica, eu venho trazer aqui algumas curiosidades sobre a questão do meditar, né? Uma curiosidade muito interessante é que no hebraico antigo a mesma palavra era representada por um pictograma. O que é um pictograma, professor? Provavelmente você participou da aula, uma aula atrás aí, né? Que nos falou sobre exatamente os materiais e os tipos de escrita da palavra de Deus, como surgiu a escrita e como a Bíblia se tornou isso que nós temos hoje. Uma das escritas mais antigas é a pictograma, que é exatamente o desenhar na parede, né, o desenhar formas, objetos, símbolos, é chamada de pictograma. Mas dentre a questão egípcia, né, picto fala sobre tinta, né, pigmento, tinta, e grama fala sobre algo sagrado. Daí exatamente que surge a expressão ler ou escrever letras sagradas, ou até mesmo documentos sagrados. Por isso que nós chamamos a Bíblia hoje de Bíblia Sagrada, porque ela é um escrito sagrado, porque nós atribuímos a origem dela ao Deus Criador de todas as coisas. Então, dito isso, o pictograma de um homem com os braços erguidos para o alto, que é a letra rei, né? Que é a letra rei, seguindo por um pictograma de um pé, que é a letra gam, que é a característica de uma letra pictograma, né? E que para nós lembra a letra L. E por último, a repetição do primeiro pictograma do homem com os braços erguidos, ou seja, dessa forma assim, né? Como foi colocado aqui, um homenzinho com os braços levantados, uma forma que dentro da linguagem pictograma do Egito, aqui seria um pé, né? Mas para nós lembra muito a letra L, e a repetição do primeiro símbolo aqui, logo aqui em seguida, depois da letrazinha aqui, L, ou da imagem de um pé. Como já adiantei acima, o homem com os braços erguidos é a letra rei, que significa contemplar. O interessante é que dentro do alfabeto hebraico, principalmente o alfabeto hebraico mais antigo, mais arcaico, as letras têm uma simbologia e têm um significado todo especial, como também tem a seu valor numérico. Isso aí é um outro estudo que podemos fazer futuramente. Cada letra do alfabeto hebraico tem um significado, uma expressão, um significado, um sentido espiritual, uma reflexão para o indivíduo que estuda a questão do significado das letras do alfabeto hebraico, como também tem a sua importância dentro da questão numérica, a sua representação numérica. Então, esta palavra, a letra rei, né, significa contemplar, olhar, revelar, mas que pode significar também respiração ou suspiro, ou seja, simboliza a atitude que geralmente temos quando quando algo nos chama muita atenção, nos deixa tão surpresos que erguemos os braços de admiração. As pessoas falam, meu Deus, né? É algo que nos deixa muito surpreso. Até mesmo na igreja, né? Quando nós ouvimos alguma coisa que nos vem com um impacto sobre a nossa vida, nós levantamos as mãos, né? Para adorar ao Senhor, para glorificar, para expressar a alegria que nós estamos sentindo, uma alegria espiritual. Nos deixando tão surpresos que erguemos os braços de admiração. Já a letra gam, que é representada por um pictograma de pé, pode significar reunir ou andar. Sendo assim, poderíamos definir o pictograma da palavra Hagar da seguinte forma. Olha o que significa a palavra meditação dentro do original hebraico, do hebraico mais antigo. Que coisa magnífica,
né? Da seguinte forma: quando eu medito na lei de Deus, sou contemplado com a sua revelação, e isso cria em mim o desejo de repetir o processo mais uma vez, me unindo à sua palavra e me levando a andar em sua presença. Por isso, o salmista sugere meditar na lei de Deus de dia e de noite. Através da meditação é que nos unimos, né? Vários fatos ou sinais em nossa mente, e assim chegamos a uma conclusão, uma revelação da parte de Deus. Quando o indivíduo ele reflete, quando ele pensa, quando ele analisa, quando ele é impactado com a verdade de Deus, o seu desejo é repetir novamente. Ou seja, o desejo é voltar a ler novamente, o desejo de voltar a meditar novamente. E suas várias meditações vai levando o indivíduo a descobrir, a receber a revelação da parte de Deus. E isso faz com que cada dia mais o indivíduo tenha o desejo de andar na presença de Deus. Em uma aula passada também falamos sobre a questão da inspiração, da revelação, inspiração e da iluminação. O indivíduo é iluminado na palavra de Deus. Então, a questão, uma curiosidade, né, sobre essa questão da revelação, da meditação, meditar nela de dia e de noite, nós encontramos esta particularidade dentro de um alfabeto mais antigo, o alfabeto hebraico antigo, que fazia menção também ao pictograma do pé, que é o Gan, né, dentro da escrita egípcia mais arcaica que nós temos na história da humanidade. Outra coisa bem interessante sobre a questão do meditar e do significado das letras é exatamente esta letrinha aqui, ó. Esta letra é a 9ª letra do alfabeto hebraico, a letra Tet. A letra Tet é exatamente este formato aqui. Esse formato aqui nos faz lembrar de uma toca de coelho, né? Os coelhos geralmente fazem a toca dele da mesma forma como é essa letrazinha. Eles cavam, né? E fica aqui esse espaço aqui onde o coelhinho entra aqui dentro. Aproveitando aí o período de Páscoa, né? Falando de coelho. Então, o que significa isso dentro do alfabeto hebraico? Significa de volta para si. A techuvá em hebraico, né, que é chamado techuvá em hebraico, literalmente significa retorno. Nos remete para dentro desta letra. A toca, que é conhecida dentro da cultura hebraica, da cultura judaica, a toca do coelho, onde caímos para olhar para dentro. O que penso, o que se passa dentro da minha mente, o que é como realmente penso sobre a minha vida. Tudo é para o bem, pois tudo é fonte dele, do Criador. Observe que aqui é um significado de que olhemos para dentro o que nós estamos pensando, o que eu penso sobre a minha vida, o que eu reflito sobre a minha vida. E isto, geralmente, o judeu faz quando ele está meditando na palavra de Deus. Aí, quando ele está meditando na palavra de Deus, olha o que aparece dentro da sua expressão. O Gan, novamente aqui, ó. Gan Zule Tová. Gan Zule Tová significa tudo é para o bem. Ou seja, para o judeu, tudo quanto está contido na lei de Deus, na Torá, nas palavras que Deus ordenou que fossem registradas, tudo que está contido ali, tudo é para o bem daquele que quer seguir o Criador. Por isso que o judeu diz, tudo é para o bem, pois tudo é fonte dele, do Criador. Então esta aqui também é mais uma particularidade dentro da cultura judaica que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Uma influência sobre essa questão literária nós encontramos lá na carta, na primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, na leitura da Santa Ceia, né?
capítulo de número 11, né? Que vai nos falar, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, toma desse pão, come desse pão, beba do cálice do Senhor, porque aquele que come e bebe indignamente, etc. e tal, né? Ou seja, nos fala sobre refletir, olhar para dentro de cada um de nós. É exatamente a questão do retorno, da techuvá, que é o retorno, que é simbolizado pela toca do coelho, quando o coelho entra e passa a observar o seu meio, passa a refletir sobre aquilo que está em sua volta. É algo bem interessante também dentro da cultura judaica, né? Bem interessante. Então, essa é uma particularidade da questão da meditação, né? Que vimos aqui a expressão rei, né? E a expressão gan, que vai dar origem à palavra do pictograma Hagar, que é uma expressão mais antiga, né, para meditar. Ou seja, quanto mais eu medito, mais eu sinto prazer em meditar, e quanto mais eu sinto prazer em meditar, mais sou iluminado pela palavra, e quanto mais sou iluminado pela palavra, mais eu tenho um desejo de estar andando na presença do Criador, né? Ou seja, eu olho para dentro de mim e vejo que eu sou cada dia mais dependente desse Criador e eu preciso estar em sua presença. Então a palavra ainda meditar, do hebraico Hagar, né, existe vários significados. O nosso comentarista destacou apenas 2, né, que falam sobre o murmúrio, né, o falar baixinho, e o rugido do leão, que também são os significados desta palavra. Porém, como na vida do hebraico, né, diferentemente do português, o hebraico, o significado das palavras hebraicas tem uma dimensão muito maior, né, em torno de quase 70 significados para uma única palavra, e o que define o significado daquela palavra dentro de um texto, de preferência no Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, é exatamente o seu contexto. O que decide o significado daquela palavra. Por mais que aquela palavra tenha muitos significados, mas o que define é o contexto. Então, nós encontramos a palavra meditar, essa palavra Hagar, né? Nós encontramos ela atribuída ao gemido de uma pessoa aflita, Isaías 59:11, o ato de falar, né, Jó 27:4, o balbuciar, Isaías 59:3, como é aqui o nosso caso, né, planejar uma fraude, Salmo 38:12, estudar, que é Provérbios 15:28, e meditar, Salmo 1:2, como é o nosso caso, estamos estudando, pensar profundamente, que é um dos significados. Quando eu falo comigo mesmo, quando eu estou refletindo naquilo que eu estou estudando, passo a meditar e pensar profundamente sobre aquilo que eu estou estudando, o pensamento deveria ou deve ser orientado pela palavra de Deus. Quando eu paro e medito na palavra de Deus, até mesmo falo sozinho, quando estou meditando, eu estou colocando o meu pensamento para funcionar e deixando-o ser guiado pela palavra de Deus. O entendimento que o judaísmo tem sobre a questão do saber, do entender, do caminhar, do ser direcionado, é exatamente a questão da meditação, da importância do conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Porque lâmpada, luz, iluminação, fala-nos sobre entendimento, fala-nos sobre compreensão, fala-nos sobre sabedoria, que é exatamente o que a palavra de Deus nos traz. Sabedoria para saber nos conduzir na presença de Deus, sendo ele para pequenas decisões ou sendo para grandes decisões que requerem uma caminhada muito maior
a palavra de Deus está para nos direcionar. Então nós temos esses significados dentro da palavra de Deus, né? O gemido de uma pessoa aflita, o ato de falar, balbuciar, planejar uma fraude, estudar, meditar, e um significado mais profundo é pensar profundamente sobre aquilo que está sendo meditado. Então temos alguns significados da palavra meditar que você pode ensinar os seus alunos sobre a importância de cada uma dessas palavras que está dentro do nosso contexto da lição. Aqui ainda, né, dentro do nosso primeiro tópico, a meditação da Bíblia Sagrada resulta em prosperidade. Aqui eu quero uma atenção maior, redobrada do nosso querido irmão que está nos assistindo. Por quê? Porque a palavra prosperidade, ela tem as suas variações. Lembra que eu falei que cada palavra tem uma palavra no nosso português, mas no hebraico tem vários significados para aquela palavra? Isso também acontece na palavra prosperidade. O que é prosperidade para os judeus e para a igreja? Tipos de prosperidade. O termo, vamos começar aqui pelo termo prosperidade, tisiler, né? Prosperidade de Adonai. Aparece na Bíblia apenas no Antigo Testamento. Já o termo semelhante, abençoar, aparece em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá? Esta palavra prosperidade de Adonai, a prosperidade vinda do Senhor, aparece apenas no Antigo Testamento, mas a palavra abençoar aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Almeida Revista Corrigida, ela traz a seguinte tradução de Gênesis 39:3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Aí a mesmo versículo, mas só que na Almeida Revista Atualizada. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O termo hebraico traduzido por prosperado ou levado a bom termo é rotisseler, que transmite a ideia de ser bem-sucedido numa tarefa ou missão. Aqui são as pequenas variações que nós temos dentro do texto hebraico sobre a questão da prosperidade. Ainda dentro deste assunto, nós temos o termo hebraico traduzido por prosperidade, matisiler, já com M, tá vendo? Aqui, ó, já com M, já muda, ele já é diferente desse aqui, tá vendo? Ó, TICE, né? Já é diferente, já é um outro significado e transmite aqui a ideia de ser bem-sucedido na administração de negócios e empreendimento. Como esses versículos aqui, ó, está nos falando sobre José, né? Então nos fala sobre a capacidade de administrar, a capacidade que José tinha ou que José recebeu do Senhor para fazer a sua administração. Então, José, de quem o texto fala, é descrito como aquele que, através de quem Deus abençoava a casa e as posses de Potifar. Havia nisso tudo um soberano propósito em andamento, que conduziria José ao cargo de governador do Egito. Então, o que podemos ver é que a aplicação desta palavra, de dos significados dessa palavra de prosperidade no hebraico, dentre tantas, né, que nós possuímos, o termo prosperidade, tisiler, que é prosperidade vinda do Senhor, ela é atribuída a José, em Gênesis 39, verso 3, né, que as versões aqui trazem um sentido diferente, que mostra o sentido que a prosperidade vinha do Senhor, que fazia prosperar, e esta prosperidade era voltada à questão da administração de negócios e empreendimento, que é a palavra
prosperava, né? Maticeler, que tem uma pequena variação aí logo nas iniciais desta palavra, que nós encontramos em Gênesis 41, 38 ao 44 e Gênesis 37, do 6 ao 11. Por que prosperava? Porque Deus tinha um propósito na vida de José, ou seja, queria colocá-lo como governador do Egito. Agora nós vamos ver aqui Josué capítulo 1, versículo 8, que vai nos trazer também uma outra variação dessa palavra prosperidade. Diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Isso é na Almeida Revista Corrigida. Agora, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, uma pequena variação aqui também dessa palavra é o fazer prosperar. O fazer prosperar. Taticelir, o caminho. Fazer prosperar, taticelir, prosperar onde? Durante o caminho. Implicava em Josué transmitir, refletir e cumprir as palavras do livro da lei, o que não significava a ausência de adversidades e lutas, como nós podemos ver como foi, né? Gênesis 1, 9, 14 e 15 e versículos seguintes, nós vamos encontrar que Josué teve confrontos, né? Teve problemas, teve dificuldades, teve barreiras que ele teve que enfrentar. Ou seja, a variação dessa palavra nos faz entender que a prosperidade que Deus prometia a Josué não era viver longe de problemas ou de dificuldades, de adversidades, de lutas, mas que garantiria uma cautela, habilidade, prudência e entendimento. Taserkir é a palavra prudência e entendimento necessário para superar obstáculos e alcançar o sucesso. Ou seja, Josué iria observar na lei do Senhor, meditar, como nós falamos no slide passado, né, anterior. Ou seja, Josué iria olhar para dentro de si, meditar, pedir orientação dentro da palavra, assim como o servo, como Deus disse, né, Moisés fez, faça você também. Medite na palavra de dia e de noite, ande pelas orientações, ande em obediência à lei do Senhor, e esta obediência faria com que o Senhor o fizesse triunfar em meio às dificuldades. Não significa que Josué não teria dificuldade. É importante perceber que, ao tratar de prosperidade, o Antigo Testamento não apresenta a ideia de uma mera barganha, mas de obediência incondicional a Deus. Não podemos pensar no ato da prosperidade como uma barganha. O que é a barganha? Se eu der isso, vou receber em troca. Se eu fizer isso, vou receber em troca. Só dou se receber em troca. Ou seja, o Antigo Testamento, ele trata sobre a prosperidade dentro da perspectiva literária do Antigo Testamento como um resultado de uma vida de fazer a vontade de Deus. Era consequência daquilo. Assim como no Novo Testamento, a gente não somos salvos pelas obras, mas as obras é consequência da nossa vida transformada. Assim era a prosperidade no Antigo Testamento. Não era a ausência de problemas, não era uma barganha, mas era uma consequência de se viver diante da presença de Deus, de meditar na palavra de Deus, uma obediência incondicional a Deus.
mediante a sua vontade manifestada. Qual era a vontade manifestada de Deus? Essa prosperidade do Antigo Testamento abrangia duas áreas de manifestações da vontade de Deus, que era a palavra oral, né? A palavra oral, a palavra falada, que nós conhecemos muito popularmente pela expressão rema, né? Rema, que é uma palavra que tem a origem da palavra falada, eu ia falar da palavra dizida, né? Da palavra falada, em contraste com a palavra logos, que é a palavra escrita, que é a palavra vista, né? Que aquilo que se manifestou para os olhos humanos poderem ver. Então, ou seja, qual era essas duas áreas? Em obediência àquilo que Deus falava diretamente com Josué e em obediência àquilo que havia sido registrado, Josué obteria sucesso em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às adversidades, em meio às barreiras, em meio aos obstáculos, em meio às lutas que ele enfrentaria na sua liderança. E o que garantiria a presença do Senhor no meio deles, ou na vida de Josué, era o ato dele meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, há uma particularidade da expressão prosperidade para o Antigo Testamento, tanto atribuindo a habilidade para a administração de negócios e empreendimento, como também o fazer prosperar, ou seja, transmite uma ideia de você ser conduzido pela palavra de Deus para saber resolver conflitos e adversidades ao longo da sua jornada e obter sucesso em torno da resolução de problemas da adversidade no Antigo Testamento. Numa barganha, as partes se nivelam na troca de favores. Com Deus, não há possibilidade alguma de nivelamento, por ser Ele quem é, soberano e santo, por sermos nós quem somos, servos e pecadores. Não adianta, é impossível o ser humano se colocar em igualdade diante de Deus, né? Nós, servos e pecadores, e Deus que é soberano e santo. Não tem como fazer essa barganha. Deus não tem obrigação nenhuma em abençoar, mas Ele o faz por misericórdia, por graça e por bondade. Então, vamos falar aqui sobre a questão da prosperidade, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos falar aqui sobre a questão dos níveis de prosperidade. Na Bíblia Sagrada, quando nós procuramos enxergar a Bíblia de uma maneira mais direta, nós encontramos na Bíblia Sagrada 4 níveis de prosperidade, dentro da ótica da perspectiva judaica, que é um dos meios pelos quais nós temos que entender a Bíblia Sagrada dentro da ótica da qual ela foi escrita, a mentalidade dos seus escritores. Nós encontramos 4 níveis de prosperidade. O primeiro nível de prosperidade é o Kesef. Kesef significa dinheiro, que tem uma passagem de Lucas 12, 20, que nos diz assim, ó. A passagem de Lucas vai nos dizer: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem? Né? O que tens preparado para quem? Aquele homem que era muito rico, já tinha juntado muitos tesouros e não sabia mais o que fazer, não tinha mais espaço no seu celeiro, e ele se agoniou e falou: mas é louco, né? Pedirão a tua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou seja, esse Kesef é o nível mais baixo de prosperidade dentro da perspectiva judaica. Ou seja, o dinheiro. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Geralmente é uma expressão judaica sobre os 4 níveis de prosperidade que nós encontramos na Bíblia. O segundo nível de prosperidade, no caso, seguindo uma ordem, né, de baixo para cima, em questões de valor, né,
é os zerut. A expressão zerut significa honra ou mérito. O homem mais sábio que existiu declarou que o bom nome vale mais que muitas riquezas e ser estimado mais do que o ouro e a prata. Está escrito em Provérbios 22, 1. A honra, o mérito, é um outro nível, né? É o penúltimo nível da prosperidade. Também tem um nível de prosperidade que as pessoas confundem muito como o mais alto nível de prosperidade, principalmente nos nossos dias de hoje, com a doutrina ou o segmento teológico da doutrina da prosperidade, né? Da teologia da prosperidade. É o secula. A palavra secula é uma expressão para tesouro ou crédito. Jesus disse: não ajunteis secula na terra, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis secula nos céus, pois é bom ter crédito com os homens, todavia, o melhor é ter crédito com Deus. Nós temos uma passagem bíblica muito interessante que nos fala sobre esse crédito com Deus, ou ser uma pessoa a qual Deus olhe para nós e reconheça pelo menos os nossos esforços em querer andar de forma digna diante de Deus. Vamos ler aqui 2 Reis 20, do 1 ao 6. É um texto bem conhecido, porém em algumas coisas mal interpretado, que nos diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Observe que mais vale o tesouro com Deus, mais vale o crédito, a secula com Deus, o tesouro com Deus, do que os tesouros na terra. Às vezes as pessoas têm um bom emprego, é concursado, tem faculdade, tem casa boa, tem formação boa, mas não tem crédito diante de Deus, não tem tesouro diante de Deus. Por quê? Porque ele só está juntando tesouro aqui na terra. E este daqui é um nível baixo de prosperidade aos olhos de Deus. Mas qual é a prosperidade maior que existe? A prosperidade maior que existe se chama Lishemar. A prosperidade Lishemar fala sobre o valor, é o auge da prosperidade de Deus, pois não tem preço. Por quanto você venderia os teus olhos? Você venderia os teus olhos? Os seus dois olhos? Os seus olhos podem até ter preço, né? Ó, eu estou pagando aqui 3 milhões para você me dar os seus olhos, né, as suas córneas dos olhos, para fazer um transplante. Você fica cego e a outra pessoa fica vendo, por 3 milhões. Tem preço, mas para você não tem preço, para você tem valor, ou seja, é algo inegociável. Ou seja, a tua comunhão com Deus tem valor. As pessoas podem dar preço para você fazer alguma coisa. Ó, eu tô te pagando para você fazer, como hoje em dia tem uma onda aí, né, dos profetas que estão sendo financiados pelas pessoas para estarem profetizando aí bênçãos sobre a vida das pessoas. E vimos isso aí no Facebook, né? Muitas pessoas dizendo serem profetas, mas sendo financiados, pagos
por outras pessoas, para que elas possam profetizar coisas boas. Ou seja, a tua chamada, o teu ministério, ele tem valor. Ele tem valor. Você deve valorizar a sua chamada. Então, nós encontramos 4 níveis de prosperidade dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro dele, que é Sef, que é o dinheiro, Zerut, que é a honra, o mérito, Secula, que é o tesouro ou crédito, e Lishemar, que é o valor, que é o nível mais alto da prosperidade, é o nível mais alto da prosperidade. Então, temos que tomar cuidado quando se fala de prosperidade, isentar os crentes de passar por dificuldade, de passar por tristeza, por angústia, por aflições, muitas das vezes por percas, por frustrações, né? Porque senão nós estaremos aderindo à teologia da prosperidade, onde o crente não pode adoecer, não pode ficar desempregado, não pode faltar o gás, não pode faltar energia dentro da casa dele, né? Tem inúmeros irmãos da igreja que estão passando por adversidades financeiras, mas Jesus é na vida deles, Jesus é na vida dessas pessoas, estão passando por um momento de adversidade, mas Jesus é na vida dessas pessoas. E eu vou dizer que essas pessoas não são prósperas de maneira alguma. Por quê? Porque tem 4 níveis de prosperidade segundo a Bíblia Sagrada, e o valor é o mais alto dele. O Lishemá é o mais alto valor, mais alto nível de prosperidade diante de Deus. Às vezes o irmãozinho está com falta do gás na casa dele, mas ele não troca a comunhão dele por outras coisas. Ele dá valor à vida dele diante de Deus. Às vezes ele está passando por inúmeras dificuldades e vem uma proposta indecente para ele, uma proposta corrupta para ele, e ele não abre mão da sua comunhão com Deus para abraçar a facilidade. Ele prefere passar pelo deserto juntamente com Deus do que ir para bonança sem Deus, né? Esta é uma grande realidade que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Então, tomemos muito cuidado ao afirmar que os crentes não podem passar por adversidade, não podem passar por lutas, não podem passar por aflições, não podem passar por até mesmo por frustrações, porque é algo muito sério. Nós temos que deixar a consciência dos irmãos que o evangelho não é só rosas, o evangelho também é espinhos. O evangelho é renúncia, o evangelho é ter aflições no mundo porque você anda seguindo as orientações da palavra de Deus. E quem anda seguindo as orientações da palavra de Deus, anda em constante conflito com a ideologia do mundo. Então, tomemos cuidado com essa questão da prosperidade, né? Da prosperidade. Crente ele se frustra. Crente, muitas das vezes, o crente ele perde a batalha. Quem não perde é o Senhor, quem não perde é Jesus, né? Mas às vezes o crente, ele perde as batalhas, né? Às vezes o crente está doente e Deus não o cura. E recentemente eu estava conversando com a minha esposa, dizendo que a nossa geração é uma geração de pessoas que foram doutrinadas e ensinadas dentro de um evangelho triunfalista, e que quando elas são frustradas, elas abandonam a igreja porque Jesus não fez o que elas queriam, como se Jesus fosse obrigado a curar todo mundo, a abrir porta de emprego para todo mundo, a fazer tudo que o crente quer. Não. Como diz aquele hino, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele é soberano, ele faz o que ele bem querer. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. A única coisa que Deus não pode fazer é pecar. A única coisa que Deus não pode fazer é contrariar a sua própria palavra. Mas as demais coisas que não denigrem a sua imagem, isso aí Deus é soberano, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Então, tomemos cuidado na hora de aplicar esta verdade nas nossas salas de aula, para que a gente não venha alimentar um pensamento egocêntrico dentro da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é uma das teologias mais maléficas que existe hoje em dia, né? Principalmente dentro das igrejas neopentecostais,
E, infelizmente, ela tem alcançado algumas igrejas pentecostais sobre esse pensamento de que o crente não pode sofrer, não pode passar por necessidade, não pode adoecer, né? O apóstolo Paulo dizendo que passou fome, naufrágio, perseguição, pedrada, passou por tantos problemas, mas ele diz, mas o Senhor me socorreu, o Senhor veio ao meu auxílio, né? É a confiança, é o valor, é a lishemá é o valor, ter valor diante de Deus, valorizar o seu chamado na presença de Deus. Então, dito isso, acredito que ficou bem entendido aí essa questão. Nós vamos falar aqui também ainda dentro dessa questão de tempo, né? Aqui eu frisei aqui que os crentes não meditam na palavra porque sob a desculpa de não ter tempo, né? De tempo. O crente é mordomo do tempo. O crente é mordomo. Deus, ele é o dono do tempo. De todos os tipos de tempo. Nós vamos ver aqui embaixo todos os tipos de tempo. Todos não, né? Eu só listei, eu consegui separar aqui 6 tipos de tempo, tanto do hebraico quanto do grego. Mas tem o biblista, né, Russell Norman Chaplin, que é o escritor desse comentário, não sei se você consegue ver, ó, Novo Testamento, versículo por versículo, né, interpretado versículo por versículo. Tem o Antigo Testamento também, que é versículo por versículo, que está aqui embaixo aqui, mas dentro desse comentário ele faz a citação de 22 palavras para tempo dentro dessa perspectiva de administração de tempo. 11 palavras do hebraico e 11 palavras no grego, neotestamentário, usadas em textos que falam sobre tempo, ocasiões, momentos, períodos, estações, e outras dentro do mesmo campo semântico, por uma questão de mordomia do tempo e do espaço. É considerado que estas muitas e distintas palavras são usadas não raramente como sinônimos, tá? Não listaremos todas as 22 aqui com os seus respectivos conceitos, apenas traremos 3 pares, 3 do Antigo Testamento e 3 do Novo Testamento, 3 em hebraico e 3 em grego. A primeira em hebraico é Ion, dia natural de 24 horas, ou algum tempo específico como o dia do Senhor. Zeman significa tempo determinado ou pré-determinado para alguma coisa. Et significa tempo geral ou período específico. Agora, no grego, nós temos uma palavra muito comum que nós encontramos, né, também mal interpretada. Dentro de uma exegese bíblica mais minuciosa, nós vamos entender que a palavra cronos, tempo, momento, ocasião, geralmente um tempo mais breve que o kairos. Kairos, período, tempo, estação, geralmente um tempo mais longo que o cronos. Kairos e cronos são 2 palavras que são interpretadas totalmente errônea dentro dos nossos ditos evangeliqueis dos nossos dias de hoje. Observe que tanto uma palavra quanto a outra são sinônimas uma das outras, né? Ou seja, significa praticamente a mesma questão de período, de tempo, de espaço, de estação, de momento, de ocasião, só que uma com um período mais longo e o outro se referindo a um período mais curto, tá? Eu não vou entrar nessa questão da semântica da palavra, do que significa exatamente cada uma, mas eu lhe convido, professor, a você estudar sobre essas duas palavras, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Nós somos administradores do tempo, ou seja, Deus é o dono do tempo, mas nós quem administramos o tempo. Temos que saber administrar a nossa vida para que não nos falte tempo para meditar na palavra de Deus. Porque o crente, você não toma café da manhã, você não almoça, você não merenda, você não janta, a sua alma também ela precisa fazer as refeições diárias.
A sua alma precisa se alimentar pela manhã, a sua alma precisa também almoçar, a tua alma precisa de uma merendinha à tarde, a sua alma precisa de uma janta à noite. A alma do crente se alimenta da palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse, né, se referindo ao Antigo Testamento, lá na tentação no deserto, né, em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra falada, de toda a palavra dita, né, toda a palavra expressada de Deus. No caso, se referindo à palavra, a palavra rema, né, a palavra que o próprio Deus havia falado e que havia sido registrado, ou até mesmo aquela palavra que Deus disse para ele quando saiu, né, tu és meu filho amado e hoje, eis meu filho amado e hoje me comprazo. Então, nos falam exatamente dessa questão administrativa do tempo. Nós precisamos administrar o nosso tempo para que a nossa alma se alimente da palavra de Deus. Não há possibilidade de viver em comunhão com Deus sem se alimentar da sua palavra, porque sem conhecimento da palavra não conseguiremos saber as vontades de Deus, né? Tem uma palavra muito interessante que Billy Graham, ele deixou, né? Billy Graham, um grande pregador, um grande missionário, um grande evangelista, ele disse: não despreze a sua vida e não aceite nada menos que o plano de Deus para você. Não despreze a sua vida, não perca tempo com coisas fúteis. Administre a sua vida dentro dos planos que Deus tem para você. Dedique-se nisso, né? Invista tempo nisso. Quando o crente investe tempo na chamada de Deus, ele não perde tempo, né? Ele investe tempo, é diferente. Então, não despreze a sua vida e não aceite nada menos que o plano de Deus para você. São as palavras do grande evangelista Billy Graham. Vamos aqui ainda, dentro da nossa lição, a terceiro tópicozinho aí, a meditação na Bíblia Sagrada resulta em vida eterna. Aqui eu quero trazer uma particularidade do texto de João 6:33, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. São Espírito e vida. É muito interessante, aqui eu trouxe o texto grego, tá? Aqui é o texto grego, e aqui a transliteração do texto grego, tá bom? E aqui a tradução, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, e aqui é a transliteração do grego, tá? A palavra pneuma aqui, ó, que é para espírito, a palavra sarche, que é para a carne, tem outra palavra aqui muito, muito interessante também, ó, zoopoion, né, que significa vivificar, e rematar, que significa a palavra, as palavras, né? No caso, a raiz dessa palavra seria a palavra rema, que é a palavra falada, a palavra revelada, né? E observe que muito interessante que o texto grego aqui, ó, ele traz a palavra zoe, né? Ele traz a palavra zoe. João, ele não usa a palavra bios, ele não usa a palavra bios para se referir à vida. Ele sempre, quando se refere a uma vida proveniente de Deus, ele usa a palavra zoe. Por quê? Porque zoe é vida proveniente de Deus, é vida espiritual, vida que emana de Deus. Como Paulo mesmo diz, né? Ele vos deu zoe, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele não diz bios, que é uma vida orgânica, vida biológica. Por quê? Porque bios nós já estamos nesta qualidade de vida orgânica, de vida biológica. Ou seja, nós já estamos vivendo aqui, ó, sarx, já estamos vivendo em nossa carne pecaminosa. Mas as palavras que ele tem dito, as palavras, a remata que ele tem falado, tem produzido em nós, dentro do nosso espírito aqui, ó, pneuma,
pneuma, tem produzido dentro do nosso pneuma, dentro do nosso espírito, tem produzido vida. Quando o espírito é edificado pela remata, pela palavra, pelas palavras de Cristo, o nosso espírito recebe vida, zoe, proveniente de Deus, da parte de Deus. Então, é uma particularidade muito interessante. Por quê? Porque esta vida que o crente possui da parte de Deus, que nos faz ter comunhão com Deus, não nos impossibilita, não nos isenta de pecar. Pelo contrário, João, ele declara nas suas epístolas que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e que a verdade de Deus não está em nós. Mas ele também diz que, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, saiba que você tem um advogado, Jesus Cristo justo. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, esta vida que recebemos de Deus, proveniente de Deus em nossas vidas, nos faz caminhar na presença de Deus. Mesmo que a gente venha errar, falhar, porque crente quando erra, ele erra o alvo, não vive no pecado, ele não vive na prática do pecado, mas ele erra o alvo. Quando a zoe de Deus, a vida proveniente de Deus está na vida do crente, faz parte da vida do crente, ele não fica caído, ele não fica prostrado, ele não permanece no erro, mas antes ele se levanta, ele persevera na presença de Deus, ele é perdoado por Deus, porque o Espírito está nele, e o Espírito Santo, uma vez que convence o homem, gera nele o arrependimento segundo Deus. Então, como bem frisou aqui o nosso comentarista, dizendo em Provérbios 24:16, 7 vezes cairá o justo e se levantará. E ele menciona Salmo 37:24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor o sustém com a sua mão. Por quê? Por causa desta vida que emanou de Deus. Por quê? Porque o crente medita na palavra de Deus. Por quê? Porque ele reserva esse tempo para se alimentar da palavra de Deus. E ele está sendo conduzido pela palavra de Deus. Mas não somos perfeitos. Ainda estamos num corpo corruptível. Mas chegará um dia que seremos transformados num corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor, vivendo de uma maneira gloriosa na presença de Deus. Então essa é uma particularidade do Evangelho de João, que ele não usa a expressão bios, ele usa sempre a expressão zoe, para falar sobre vida proveniente da parte de Deus. Chegando aqui já no final da nossa lição, por que estudar a Bíblia Sagrada? Você estuda a Bíblia Sagrada para debater com os outros? Não, de maneira alguma. Ninguém estuda a Bíblia para debater. Bom, pelo menos é o que é o correto, né? É o correto. Ninguém pode estudar a Bíblia pensando em debater com alguém, né? Às vezes as pessoas vêm querer debater comigo não, eu falei, eu já passei dessa fase, eu já não debato mais com ninguém, não. Por quê? Porque o meu interesse em estudar a Bíblia Sagrada é ter uma visão mais ampla da Bíblia Sagrada. Para isso, eu preciso ter ferramentas de estudo. Por que eu preciso estudar? Eu preciso estudar para ter uma visão mais ampla das Sagradas Escrituras. Para eu ter uma visão mais ampla das Sagradas Escrituras, eu preciso de ferramentas que me possibilitam esse estudo da Palavra de Deus, essa visão mais ampla da Palavra de Deus. Quais são esses estudos? É a área da teologia, que a área da teologia vai abranger a exegese, a hermenêutica, que são ferramentas da área da teologia. Como eu aprendo isso? Você pode aprender isso com bons livros, né? Essa biblioteca que você está vendo aí atrás, né? Livros como Norman Champlin, livros como comentários bíblicos. Esses aqui foram os livros que eu usei, pelo menos alguns deles, né? Eu usei para fazer algumas pesquisas, o Novo Testamento, né? Comentário bíblico,
comentário bíblico pentecostal, comentário bíblico do Antigo Testamento, aqui ó, judaísmo e messianismo, esse comentáriozinho aqui ó, também que é muito conhecido, tá? Também tem esse daqui ó, Norman Champlin do Antigo Testamento, e outros que eu já guardei ali, porque senão a minha mesa é pequena aqui e não dá para mim colocar todos aqui, para mim poder estudar. Mas você precisa ter livros, bons livros, comentários exegéticos. Por que comentários exegéticos? Porque a exegese, ela vai estudar minuciosamente o conceito de cada palavra, a aplicação daquela palavra, né? Ele vai lhe ensinar a você fazer uma exegese, uma interpretação, uma aplicação correta daquele texto. Para isso, você precisa de uns bons dicionários bíblicos. Eu indico o Wycliffe, o Vini, né? Tem um dicionário bíblico teológico também que são muito bons. Várias Bíblias, tenha várias Bíblias de traduções diferentes, né? Tem traduções da ACF, Almeida Corrigida Fiel, tem a ARC, Almeida Revisada Corrigida, né? A Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, a nova Almeida Atualizada, a Bíblia Viva, né, que também foi usada aqui pelo nosso comentarista em algumas lições, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional. Algumas dessas versões têm algumas dificuldades de interpretação, de sentido coerente do texto, porque eles não trazem um significado legítimo, uma tradução legítima do texto original, né? Muitas delas, às vezes, faz uma interpretação do texto e coloca da forma como foi interpretado, né? Uma paráfrase, né? Como é o caso na nova tradução da linguagem de hoje, né? A Bíblia que eu gosto mais de usar é a ACF, a nova Almeida Corrigida Fiel, a ARC, que é uma versão mais tradicional, a ARA, que é o que eu utilizo nos meus estudos aqui, a Bíblia Shed, e a NVI, que eu utilizo algumas vezes para ver uma variação das palavras, né? Como, por exemplo, ao redor e ao derredor. Tem até um vídeo no canal explicando sobre a diferença, se é que tem diferença essas palavras, né? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme o livra, o diabo anda bramando ao derredor, né? Ou seja, tem diferença ao redor e ao derredor? Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo lá no nosso canal, lá eu estou explicando direitinho se há diferença ou não, né? Fica aí o critério da dúvida, né? Então, fazer um bom curso teológico ou até mesmo uma faculdade teológica, 4 anos e meio de estudo teológico, passa muito rápido. É um investimento na sua vida para você conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra, conhecer mais das vontades de Deus para a sua vida. Então, e sempre continuar estudando. Infelizmente, hoje em dia ainda temos pessoas que criticam quem estuda. Gente, eu mesmo já fui alvo e sou alvo de muitas pedradas até os dias de hoje. Tem pessoas que dizem que eu estudo para querer saber mais do que os outros. Não, eu não estudo para querer saber mais do que os outros. Eu estudo para querer saber mais da Bíblia Sagrada, mais das vontades de Deus, para eu não carregar jugo pesado, né? Porque hoje em dia tudo que se fala, as pessoas se acreditam naquilo que se fala. Mas vamos procurar estudar, vamos procurar buscar conhecimento, né? Sempre continuar estudando. Até hoje eu estudo. Hoje eu faço mestrado com concentração em educação religiosa, né? Eu estudo hebraico, estudo grego, estudo cultura judaica, né? A literatura judaica. Então eu sou muito voltado às questões dos estudos judaicos. Mas eu sei diferenciar as questões, o que são para o povo judeu e o que é para a igreja. O estudo teológico, ele amadurece as nossas vidas e precisamos ter esse entendimento. E não criticar quem estuda, e não denigrir quem quer aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. E poder consultar pessoas, poder consultar essas pessoas para tirar dúvidas. Tem uma grande frase que eu finalizo a aula de hoje com ela, né? Que é de um autor desconhecido: quem não se senta para aprender,
jamais ficará de pé para ensinar. É uma grande verdade, coisa que eu já ouvi muito na minha vida, né? Então, por isso que eu resolvi sentar, né, e para ficar estudando há muitos e muitos anos estudando, né? E hoje continuo estudando e não vou cessar de estudar a palavra de Deus. E o que eu puder fazer para ensinar, eu tenho o maior prazer em ensinar. Por isso que eu tenho um canal no YouTube. Porque nem sempre a gente tem tantas oportunidades na igreja, mas no canal do YouTube eu posso trazer os ensinos que o Deus colocar no meu coração, né? Temas que Deus colocar no meu coração e temas que você sugerir também, para que a gente possa estar ministrando na palavra de Deus. Então, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje. E esse estudo ficará disponível para download, o link na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Acione as notificações. Compartilhe essa aula com outras pessoas. A próxima revista que vai chegar aí a semana que vem, né? Não, na outra semana. Esse domingo agora é o último, mas no próximo já é a lição 9. Nós estaremos fazendo uma abordagem diferente da revista, mas disponibilizando o conteúdo em PDF para que você possa ter um subsídio da revista da Escola Bíblica, tá bom? Então ficamos por aqui, que Deus em Cristo continue te abençoando e nos vemos no próximo vídeo. Dá uma conferida nos vídeos aí do canal, tá bom? Compartilha com outras pessoas, compartilhe este vídeo, esta aula com outros professores. Que Deus te abençoe e até mais. Então, eu me despeço assim. Shalom, Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.